quero te ordenar. Mas ainda é como eu sei, se comparar com Ele, não sou apenas servo, eu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Mais uma vez, perto quer estar. Perto quer estar. Junto àqueles pois prazer maior não há de me render e te adorar. Tudo cai em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que é. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Aleluia, vamos louvar. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. A palavra do Senhor, amém. Te vou amar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Contigo caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir
Glória a Deus. Meus amados, eu convido os irmãos a ficar de pé nesse instante. Nós vamos ler a palavra de Deus com as nossas Bíblias. Portanto, nossas Bíblias, o pastor do Clero vai nesse momento, juntamente com a congregação, fazer a leitura dessa noite. Eu cumprimento a amada igreja com a doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus que o Senhor tem nos trazido neste lugar para ouvirmos a sua santa, bendita e gloriosa palavra de Deus, para sermos edificados na palavra de Deus, para crescermos, não no tamanho, mas na graça, no conhecimento da palavra de Deus. E cumprimento também Manéia, que está lá do outro lado do mundo, lá em Israel. Que Deus abençoe grandissimamente a sua vida e todo o povo de Israel. Estamos orando pela senhora, sua genitora, que soubemos que ela sofreu uma intervenção cirúrgica, mas já está em casa. Portanto, que Deus abençoe a irmã, em nome do Senhor Jesus. Neste momento nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Se os irmãos tiverem dificuldade, um dos obreiros aí pode auxiliá-lo no que tange a leitura da palavra de Deus. Repito, Efésios capítulo 2. A
pastor Ronaldo, neste momento, vai proceder à leitura da palavra de Deus. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 10. Cumprimente a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Que Deus abençoe a igreja. Até o 15, versículo 11: portanto, lembrai-vos de que vós no outro tempo eras gentios na carne, e chamados incircuncisos, pelos que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Que Deus abençoe. Vamos nesse momento orarmos a Deus. Fábio, vem aqui orar a Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Grandiosíssimo e eterno, soberano, glorioso e amado Deus, te agradecemos, Rei de toda glória, pela oportunidade, qual nos concede, poderoso Deus, nesta noite, de entrarmos, meu Senhor, na tua casa, para louvar e engrandecer o teu santo, eterno, glorioso e amado nome. E com a certeza, Deus, que o Senhor é aquele, ó Pai, que está com o teu povo, que está, meu Deus, com a tua igreja. Nós, ó Pai, te agradecemos, Senhor, porque sabemos que as portas do teu céu, nesta noite, ó Pai, já se encontra aberta, meu Senhor, em favor, meu Deus, deste lugar. Tu conheces, ó Deus, cada vida, cada alma. Tu conheces, meu Deus, cada pensamento, cada coração, a maneira, Pai, que o servo do Senhor adentrou, meu Pai, nesse lugar. E nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é aquele que prescuta e sabe, ó Pai, de todas as coisas. Por isso, ó Pai, nesta noite, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, Deus, da tua igreja, Senhor. Que a tua mão, papai querido, venha sobre o teu povo, ó Pai. Que o teu povo não saia deste lugar da maneira que entrou, mas saia, Pai, de uma forma diferenciada, levando, ó Pai, em si a tua boa palavra. Meu Senhor, continua falando conosco, derrama da tua graça sobre nós. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Toma
os seus assentos, meus amados, e vamos louvar Deus em nome do Senhor. Vamos cantar com todo o ímpeto da nossa alma. A Bíblia diz que Ele habita no meio dos louvores, e na presença de Deus há abundância de alegria.
nesta noite, para encerrarmos essa parte do louvor, para nós adorarmos a Ele em espírito e em verdade. Amém? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Então, vem com as suas mãos e clama o nome dos reis. Sentados, meus amados, em nome de Jesus, Deus abençoe os irmãos do louvor. Nós vamos louvar essa noite com as irmãs. As irmãs têm uma oportunidade agora, em nome de Jesus. Oh, graças, só o Senhor é Deus. Aleluia, glória, graças a Deus.
seja o santo nome do Senhor. Graças a Deus. E por as irmãos, vós nós também louvamos o Senhor em nome de Jesus, irmãos.
Graças a Deus por louvor. Você abençoe. Abençoe, irmãos. Deixa os meus varões, chama o Fábio, irmão Ronaldo, irmão Daí, irmão Djalma. Deus abençoe os irmãos varões pelo louvor. O nome da esperança é esse nome. É a esperança do povo de Deus. Meus amados irmãos, pela graça de Deus, nós estamos a caminho da reta final. Estamos na reta final do nossa reforma. Os irmãos podem ver que o pastor Ronaldo
começou e já emassou para segunda-feira e para a etapa de pintura que ele tem. Só que eu estava pensando, eu comentei essa palavra, eu estava pensando que a gente pintar só fora, só por dentro, né? Vamos pintar por dentro, graças a Deus, eu estava feliz, vai para fora, né, irmão? Vai para fora também. Que bênção. Então, provavelmente, irmãos, provavelmente, então você que está hoje no culto, você está convidado. Provavelmente nós vamos ter que fazer uma faxina grande no sábado. O pastor Ronaldo já me avisou. Por quê? Por causa que vai encher de pó aqui dentro agora. Por mais que a gente deixe limpo na terça, na quinta, para tudo, vai ter pó. Por causa que nós vamos deixar transparente. Nós vamos pintar e a última parte que resta, de parte elétrica, então vai ser feita. Então amanhã nós vamos pagar mais uma parcela do material elétrico, graças a Deus. Então aqui eu faço um apelo, hoje é o penúltimo sábado do mês, esse mês tem 5 finais de semana. Faço um apelo aos irmãos, nós vamos ter cantina hoje, vai ter pastel. Se o irmão deixou algum momento que você teve na cantina, você vai pagar depois. Queria que você se esforçasse, a gente vai juntar todo o nosso valor para pagar. No final do mês, irmãos, todo final do mês, na última semana, fim do mês, nós temos uns pagamentos pesados para a gente fazer. Pesado, assim, diante do que a gente arrecada. E a gente conta com os valores que vão entrar para a gente fundar o mês e pagando o que a gente deve. Outra coisa que eu queria falar para os irmãos é em relação à Escola Bíblica de Obreiros. Esse ano, o caixa da igreja não vai dispor de valores para comprar o alimento para a gente fazer as refeições aqui. São 2 cafés da manhã, 2 almoços e um jantar. Tem uma lista que a SEC e a Congregação de Jaçanã compartilham a mesma lista de alimentos. Você vai lá e escolhe aquilo que você quer doar. Tem alimentos que eu estou sabendo que já não precisa mais, por exemplo, arroz. Então a irmã Anja tem uma lista, mas a lista da irmã Anja não está atualizada. Então a Márcia tem uma lista mais atualizada. Você pode pedir uma Márcia que manda para o WhatsApp. A outra lista da Flávia, que ela manda no Júnior Brasil, então a gente atualiza essa lista. Então tem lá vários produtos. E as pessoas estão escolhendo. Me ajuda aí, irmã, se eu estiver errado. As pessoas estão escolhendo o que querem doar. Como é que é? Se você tem uma agenda bem apertada, pastor, eu não consigo comprar, posso dar dinheiro? Pode. Aí você escolhe o produto lá, a gente vai te ajudar. Perguntaram para mim assim, domingo passado, e carne, qual é que é o número da carne? Irmão, deixa eu dar a carne na última semana. Nós vamos começar esse quadrinho no dia 4, quinta-feira. Deixa para doar carne na última semana. A Márcia me falou que a preferência é para doar carne na peça. A carne na peça. Deixa a cozinheira faz aquilo que precisa fazer, a carne na peça. Mas eu não tenho os dados aqui. Aqui tem os dados, é a Márcia, a Anja, tem na lista, está lá a quantidade e como vai fazer isso. De modo que tem chegado, aquele que não tem chegado, os irmãos já estão anotando. Às vezes a pessoa está sem condições, no menos assim que entrar o mês, vai chegando, mas já tem chegado bastante coisa. Então eu não vou me adiantar em nada, porque a lista não está comigo. A lista, repito, é uma lista compartilhada, mas é uma lista que está sendo sempre atualizada. Então eu queria que você, depois do culto, você pode procurar a Márcia, pode procurar a Ivone também, a irmã Ângela, e aí você acha o produto que você quer doar para a gente atender aos obreiros da Escola Bíblica. A Escola Bíblica, irmãos, vai começar dia 4 de setembro. Tem como tema tempo de coisas maiores. Amém. Eu vou te falar aqui por que você não pode faltar em nenhuma reunião. Vai ser quinta e sexta à noite, sábado de manhã, de tarde de noite, domingo de manhã. Eu vou te contar aqui por que você não pode perder. São 6 preletores falando sobre 12 subtemas. 7 preletores falando sobre 12 subtemas. Vou te falar por que você não pode perder nenhum dia. Tempo de coisas maiores. É tempo de coisas maiores para a tua vida. É tempo de coisas maiores para o teu casamento. É tempo de coisas maiores para a tua vida estudantil, profissional. É tempo de coisas maiores para a tua vida profissional. É tempo de coisas maiores para a tua vida na igreja. É tempo de coisas maiores para a tua vida espiritual. Só que isso está dividido em 12 subtemas.
Aqui está um motivo que isso não pode faltar. Ah, pastor, não é que nós somos obreiros? Não. É a escola abrigo de obreiros e membros. Ajeite isso. Aquele pessoal que ia te visitar no final de semana para aproveitar o 7 de setembro, como o 7 de setembro não é feriado, fala para eles no próximo que você está ocupado. Não vai dar para você. Não dá para eu, pastor Ronaldo? Não vai dar para você atender eles. Você vai estar ocupado. Manhã, no sábado, de manhã, de tarde, de noite, 2h30, 9h30, 12h30, 7h30 da noite. E aí a gente encerra com o pastor Dijão, o pastor Edmar Ribeiro, no domingo da ceia, que vai ser de manhã. Amém? Os subtemas que estão lá, elencados, diz respeito a tudo isso que eu acabei de falar para você. Por isso, a necessidade de nós estarmos todos os dias nos alimentando dessa palavra que será gloriosa. É um mar. Nós vamos aproveitar a escola bíblica de obreiros para fazer três coisas ao mesmo tempo. Primeiro, o aniversário da nossa igreja, nosso ministério. Não é aniversário da sede, não. É aniversário da fundação de todo o ministério. Estamos fazendo 58 anos. Primeiro. Segundo lugar, reinauguração aqui no Templo 7. Nós estamos chegando na reta final. E a Escola Bíblica de Obreiros e Membros na sua 26ª edição. Amém? Então contamos com você, contamos com a sua ajuda e contamos principalmente com a sua presença aqui para nós nos deliciarmos juntos. Eu não sei se as outras pessoas são assim. Eu, pelo menos, sou assim. Quando eu estou num culto muito abençoado, principalmente aqui na igreja, que Deus está visitando, que Deus está falando, a presença de Deus é bem sensível. Eu fico procurando se tem aquele irmão, eu acho que puxa, aquele irmão está aqui. Por que ele devia estar aqui para sentir o que eu estou sentindo, para receber o que eu estou recebendo, para comer o que eu estou comendo. Queria que você viesse. Quem na quinta-feira, quem vai abrir é o pastor Paulo Romero. Pastor Paulo Romero, que também muito nos ajudou aqui na nossa reforma. Ele vai abrir a escola bíblica falando sobre o primeiro e segundo subtema na quinta-feira. Eu já quero aqui preparar. Na quinta-feira está muito complicado. O trânsito da sexta-feira mudou para quinta. Na quinta-feira é o trânsito complicado. Por quê? Porque muita gente optou por fazer o home office e faz na sexta. Então o trânsito na sexta não é naquele trânsito. Ainda tem muita complicação. Ele passou para quinta. Nós temos que nos preparar para isso. Temos que nos preparar para nós não perder, não chegarmos atrasados. E a gente às vezes você fica irritado, então acabou. Eu nem vou mais. Eu estou tão irritado que nem vou mais. Sexta-feira é bem complicado, né, pastor? Então, aqui está o nosso aviso, o nosso apelo, o nosso alerta para você. Amém? Nós vamos nesse momento consagrar o nosso dízimo, nossa oferta ao Senhor. Você pode pegar o envelope no banco, você pode fazer por cartão, ou você pode fazer por QR Code que está no banco aí. A chave Pix que você tem aí. Esse QR Code, tá bom? Nós vamos orar nesse instante, nós vamos consagrar ao Senhor nosso dízimo e a nossa oferta. O pastor Ronaldo, ele vai ficar aqui na frente, ele colocou o sinal agora nessa máquina, agora ele fica aqui, para você ver ele bem, no sinal do fundo. Amém? O pastor Ronaldo veio orar, estou consagrando o dizimista, o ofertante. Só isso que eu estava lembrando, eu ia pedir para uma pessoa dar um testemunho hoje, mas como eu não avisei, não quero pegar ninguém, tem uma pessoa no nosso meio, ele tem uma bênção desse tamanho para contar. Grande, material. Tem que dar um tempo mais ou menos para essa pessoa contar. Então, como não preparei, não avisei, e essa pessoa tem um grande testemunho para contar, não que ele me contou, mas eu estou sabendo, então vou deixar para outra oportunidade, né, pastor Ronaldo? Essa pessoa é o Lucas. O Lucas é um testemunho de vida material grande que o Senhor deu para ele, mas deixa em outra oportunidade, tem que dar um tempo bom para ele. Ele tem coisas grandes para contar. Amém? Assim como muitos também aqui também tem, mas o Lucas é mais próximo a mim, estou sabendo disso. Como Deus, Ele cumpre com a sua promessa. Amém? O pastor Ronaldo frisou ainda na quinta-feira pregando. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu. Deus não fingiu. Deus não é a gente que fingiu que você não chegou. Deus está de olho em você. Ele não se esqueceu. Senhor, meu Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, neste momento, Senhor, a tua igreja
vai ofertar na tua casa. Abençoa os dizimistas, abençoa os ofertantes, Senhor, aquele que vai contribuir, Senhor, no carneiro, para a obra, Senhor, a manutenção da tua casa. Abençoa também aquele que não tem, supra a nossa necessidade, abre porta de emprego para os que estão desempregados, repreende o espírito devorador, repreende o migrador, gafanhoto, ó Pai, e abençoa o nosso celeiro de uma forma toda especial. Assim nós oramos e pedimos a tua bênção no nome de Jesus. Obrigado, pastor. Muita gente louva, já passar a salva. A gente contribui. A paz e santo povo tem em ti, ó meu Jesus, pois eu vi em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei. Aleluia, ao meu Rei. Igreja, oh, glória a Jesus, pois é digno de louvor. Meu bom pastor e meu Senhor, como os anjos que eu louvo, eu também o louvarei, entoando aleluias a meu Rei. O amor de Jesus Cristo é grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, aonde eu entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor. Meu bom pastor é o meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei. Vamos ao povo do Senhor, meus irmãos. Toda vez que nós vemos aqui, dizimar e ofertar para a casa do Senhor. Está conosco o Tiago, ele é visitante nessa noite e nos honra com a sua presença aqui. Está lá atrás, fique bem, Tiago. Esse é o Tiago. Vamos cumprimentar o nosso visitante? Seja bem-vindo em nome do Senhor e que Deus nos abençoe, Tiago. Ficamos contentes também de ver aqui a irmã Zezé. Você viu que os varões cantaram e a irmã Zezé ajudou, né? Nós estávamos 7 aqui, a irmã Zezé acertou a letra toda comigo. Irmã Zezé, que bênção! A irmã Zezé estava meio doentinha, hoje está aqui pela misericórdia de Deus e cantando alegre. Meus amados, nós vamos ouvir a palavra de Deus agora. Pastor, eu quero passar para a palavra ao predador. Eu quero perguntar para os irmãos: tem espaço nesse coração para a palavra? Senhor, nós oramos agora para abençoar o teu servo e pedir que a tua bênção esteja sobre a vida do teu filho nessa noite. Nós precisamos ouvir a tua voz e ele será um instrumento usado para isso. Portanto, Senhor, abençoa o teu filho, dê a tua paz, a tua bênção, usando e dando a tua unção. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus que nos dá vitória, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Fico feliz pelo privilégio de poder transmitir a palavra de Deus. Sempre uma honra e uma responsabilidade para transmitirmos a palavra do Senhor, nosso Deus. A minha saudação também a todos aqueles que estão ligados à internet. Que o Senhor, nosso Deus, esteja abençoando grandiosamente a sua vida no santo nome de Jesus. Irmãos aqui do Brasil ou de qualquer outro lugar do exterior, que sejam abençoados no santo e glorioso nome de nosso Senhor Jesus. Abramos as nossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 4. Carta aos Hebreus, no capítulo 4.
versos 14 até o versículo 16. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versos 14 até o versículo 16. Se vamos achar, eu digo um amém. Amém. Eu estarei lendo a palavra do Senhor. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? Amém. A carta aos Hebreus, ela é uma carta que foi escrita a um grupo de hebreus, judeus, que estavam sofrendo uma forte perseguição por conta da sua fé. Estavam sofrendo uma perseguição grande por conta da sua fé. Eles estavam sendo perseguidos pelo imperador romano, que requeria para si não somente o domínio material, o domínio humano, mas requeria também para si adoração. Ele queria adoração. Eles estavam sendo deserdados pelos seus familiares, por conta de que se tornaram cristãos, servidores de Cristo. Eles estavam sendo deserdados. Muitas famílias diziam a eles: você se converteu, então você não tem mais direito à herança. Alguns deles estavam até perdendo seus empregos por conta de trabalharem para algumas pessoas que estavam ainda fixados, firmados na lei. E eles, como agora professavam a fé em Jesus Cristo, eles estavam arriscando seus postos de trabalho. Alguns deles estavam em vias de perder os seus locais de trabalho, os seus postos de trabalho. A perseguição era muito grande sobre esses hebreus, muito grande. Eles estavam em vias de apostatar a sua fé, apostatar a fé, deixar a fé cristã no Cristo, o Filho do Deus vivo, o nosso Salvador, o autor da nossa salvação. Tanto é que na carta aos Hebreus também, no capítulo 11, ele está escrito justamente para fortalecer a fé daqueles crentes, daqueles judeus, homens e mulheres que haviam abraçado a fé na pessoa de Jesus Cristo. Aquela mesma fé que foi lida aqui na leitura oficial dessa noite, em Efésios 2, não é isso? Efésios 2, especificamente no versículo 8, os versos 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por meio de obras, para que ninguém se glorie. Eles estavam em vias de apostatar, de deixar a sua fé. Alguns estavam se inclinando a isso, a desistirem. Numa linguagem popular, estavam em vias de jogar a toalha, não é? Como se diz aí no mundo de uma atividade esportiva, aí, jogar a toalha.
E aí nós temos a carta aos Hebreus no capítulo 11, onde nós temos uns heróis da fé. Heróis da fé. E nós temos lá mulheres também. Subentendemos, na medida que se fala de Moisés, não dá para falar de Moisés se não falarmos de Joquebede e o seu esposo Amrão, não é? De Débora, de Baraque. Então nós temos também homens, um elenco, uma relação de homens e mulheres que professaram a sua fé e que, não obstante a perseguição que sofreram durante a sua vida, durante a sua biografia, eles permaneceram firmes. Razão pela qual lá no capítulo 12, é um capítulo bem citado aqui na igreja, bem conhecido da cristandade, no capítulo 12, ele fazendo menção de todos aqueles que foram mencionados no capítulo 11, na chamada galeria dos heróis da fé, ou das heroínas da fé, vamos dizer assim também, não é? Então ele diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, aqueles que estão lá relacionados no capítulo 11, são essas testemunhas. Eu particularmente sempre gosto de acrescentar outras testemunhas. Anjos também são nossas testemunhas. Nós não cultuamos anjos, mas há um anjo de Deus aqui certamente na nossa reunião. A Bíblia nos diz no Salmo 34 que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Ora, se ele se acampa, então tem um anjo aqui. Eu não sei se tem um, se tem dois. Alguém já se aventurou e disse: eu quero 2 aqui, 3 não sei aonde. Não, os anjos são de Deus, e Ele coloca os anjos aonde Ele quer. A mesma carta aos Hebreus, no capítulo 1, ele diz que eles, os anjos, são espíritos ministradores enviados para serviço de Deus a favor dos santos. Então nós não cultuamos os anjos, mas eles estão aqui. Nós cultuamos o Senhor Jesus Cristo, que está representado aqui na pessoa do seu Espírito Santo. É Ele que nós cultuamos, que nós adoramos. Mas o escritor aos Hebreus, então, no capítulo 12, como eu dizia, fazendo menção de todos aqueles que estão relacionados no capítulo 11, ele diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o pecado, o embaraço que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E ele diz no versículo 2: olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz, ele desprezou a afronta, e hoje está sentado à destra, à direita do trono de Deus. Você pode dar um amém? Glória a Deus. Então, com base nesse contexto da carta aos Hebreus, não é? Com base nesse contexto, eu quero estar falando aqui, ainda fixando-me aqui no capítulo 4 da carta aos Hebreus, que nós lemos, dos versos 14 a 16. Eu quero falar sobre Jesus, o nosso grande advogado. Ele é o nosso grande advogado. Lá no contexto do primeiro século, quando se falava em advogado, assim também hoje, logicamente, o advogado ele era tido como um amigo. Quando a pessoa ia num pleito judicial, ele tinha a oportunidade de ir com um amigo do lado dele, para apoiá-lo moralmente, para apoiá-lo numa determinada causa, num determinado pleito, numa determinada demanda. Aquele amigo estava do lado,
É esse amigo que foi prometido por Jesus, que é o nosso amigo. Mas ele diz lá no capítulo 14 do Evangelho de João: eu vou, mas eu vou enviar a vocês um amigo. Ele chama do advogado, que no grego é o paráclitos, é traduzido por advogado, é uma palavra grega, paráclitos, não é? Eu vou mandar para vocês um advogado, porque é necessário que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. E ele foi, e ele mandou o advogado, Jesus de Nazaré, o Espírito representado hoje pelo Espírito Santo. Jesus representado pelo seu Espírito Santo. E eu quero dizer para você algo que você já sabe, mas eu quero reverberar para você, tá certo? Eu quero reverberar para você. O advogado está aí do teu lado, está do teu lado, está do teu lado te protegendo, compreendendo as tuas causas, compreendendo às vezes algumas situações as quais você passou. Nós passamos por situações na nossa história, ou às vezes estamos passando por situações e nos sentimos muitas vezes tão sós, mas o advogado, o Espírito Santo, o emissário, o representante de Cristo, ele está presente, ele foi prometido por Cristo, ele está registrado na palavra de Deus, ele está conosco, ele está pleiteando a tua causa, ele conhece a tua dor, ele conhece às vezes os momentos que nós oscilamos no nosso humor, ele conhece a vulnerabilidade do nosso ser, ele conhece, e hoje ele está aqui no seio da igreja do Senhor, confortando, consolando, fortalecendo a tua vida, ajudando a tua vida, no santo nome de Jesus. E com base em tudo isso que eu acabei de falar, na carta aos Hebreus então diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, ele está levando em consideração ao sumo sacerdote lá no Antigo Testamento. Sumo sacerdote lá no Antigo Testamento, que uma vez por ano adentrava no Santíssimo Lugar, na intimidade de Deus. Santíssimo Lugar, eu não vou entrar no mérito, porque nós também não temos tempo hábil, nem é o caso aqui de adentrarmos no mérito dessa questão. Mas o sumo sacerdote, não é? Ele era um homem. O primeiro sumo sacerdote foi Arão, irmão de Moisés, da tribo de Levi. Foi colocado nesse posto, e uma vez por ano, não é? Ele adentrava no dia da expiação lá no Santíssimo Lugar, somente o sumo sacerdote. E hoje nós, em função desses grandes sumos sacerdotes hoje, Jesus de Nazaré, que morreu a nossa morte lá no Calvário, e através da sua morte e da sua ressurreição ele nos deu a vida, e hoje nós temos acesso à presença de Deus, não só uma vez por ano, mas todos os dias nós temos acesso à presença de Deus. Eu gosto de combinar a teologia do Antigo Testamento com a teologia do Novo Testamento, não é? Então eu disse a teologia do Antigo Testamento e a teologia do Novo, porque quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê o nível de complexidade da nossa relação com Deus, da relação daqueles homens e mulheres com Deus naquela época. Havia um nível de complexidade. Aquele Deus mudou? Não mudou, ele é o mesmo. Ele continua sendo rigoroso, tal como era no Antigo Testamento. O que mudou, pastor? Sabe o que mudou? Jesus, ele cumpriu a lei de Deus. E quando nós aceitamos Jesus, Deus nos vê cumprindo a lei de Deus em Jesus. Deu para você entender, não? Não é?
Deus, ele continua tendo o mesmo rigor, mas eu me lembro, não é? No primeiro ano que eu fui fazer a faculdade de teologia, o meu professor de soteriologia, doutrina da salvação, ele falou uma coisa que ficou gravada na minha mente, não é? Era um professor batista. Ele disse assim: olha, você sabe como é que Deus ele consegue olhar para nós hoje em dia? Era como se Deus ele usasse óculos, mas de repente ele tira o seu óculos e ele não consegue olhar para você. É meio dramático isso, mas é a realidade bíblica. Ele não consegue olhar para nós. Isso é a essência do Evangelho na minha concepção. Ele não consegue olhar. Ele não consegue olhar porque ele vê homens e mulheres pecaminosos. E aí, essa é a realidade bíblica. Ainda ontem eu estava dando aula de teologia e eu pedi para os irmãos: leiam aí Romanos capítulo 3, versos 10 ao 12. Você não precisa ler agora. Quando a carta aos Hebreus, Paulo ele diz: não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, porque todos se extraviaram. Está falando de nós. Porque todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis, não há quem busque a Deus, não há nem um só. Romanos 3, 23, você conhece. Porque todos pecaram. Quem são todos? Somos nós. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6, 23, você conhece. E o salário do pecado é a morte. Não é a morte física, é uma morte espiritual, um distanciamento espiritual de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Aí vou voltar lá para o meu professor da teologia. Lá, me lembro, primeiro ano, eu falei: Deus, imagina Deus usando óculos. Ele fez essa analogia, usando óculos. Ele tira os óculos e ele não consegue olhar para você. Ele não consegue olhar, porque ele vê homens e mulheres pecaminosos. Agora, quando ele põe os óculos dele, como eu coloco os meus agora, imagine que esses óculos estão com as suas lentes ensanguentadas pelo sangue de Jesus. Imagine, as lentes estão ensanguentadas com o sangue de Jesus. Aí ele consegue olhar para mim e para você. Deus nos olha através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, Ele é o Deus amoroso. Ele manifestou o seu amor através de Jesus Cristo. Ele enviou um advogado através de Jesus Cristo, que hoje está à direita do Pai. E hoje nós temos esse advogado, esse paráclito, o advogado, que é aquele que pleiteia, que defende a nossa causa. Ele que pleiteia a nossa causa. Eu nunca me esqueci desse paralelo, dessa analogia que foi feita pelo meu professor. Nunca me esqueci. Ele nos olha através das lentes ensanguentadas de Jesus. E aí nós vemos todas as prerrogativas, todos os privilégios que nós temos em Jesus Cristo. Privilégios. A nossa conta, o nosso débito com Deus foi quitado. É uma história, um dado já conhecido, mas é sempre importante que ele seja ressaltado. A nossa conta foi quitada. Nós tínhamos um débito diante de Deus. A nossa pecaminosidade pesava na conta do céu. Mas Jesus ele veio e ele pagou a nossa conta. Aleluia! Ele pagou a nossa conta. Aleluia! Ele pagou a nossa conta. E Paulo, na sua carta aos Colossenses, no capítulo 2, ele diz: havendo riscado a cédula que era contra nós. Que cédula era essa? É só para te trazer a memória. Eu sei que você conhece essas coisas, mas para trazer a sua memória, a cédula
era uma conta impagável. Eu sempre gosto de fazer um paralelo, às vezes é uma coisa tão óbvia, mas me permita. É como aquele boleto do cartão de crédito. Semana passada eu paguei um boleto. Esses boletins sempre visita a gente, né? Não falha, né, Tiago? Não é? Vai pagar você o mínimo, a parcelar o boleto. Você pode até fazer isso. Vamos parcelar o boleto. Olha, valeu um milhãozinho. Ele sempre fala, olha, paga aqui, ó. Né? Eu olho para aquilo e falo, está repreendido em nome de Jesus. Até tampo assim, está repreendido em nome de Jesus. Entendeu? Porque aquela conta, se você não tiver um dinheiro em caixa, aquela conta vai aumentando. Porque os juros dessa conta não é juros da poupança, é, Diácono Fábio? E muito mais. É juros sobre juros, valores e valores extraordinários que eles vão cobrando. Eu estou pegando esse paralelo para demonstrar a nossa conta diante de Deus. Era uma conta impagável. É uma história conhecida, mas é um dado digno de ser repetido para o fortalecimento da nossa vida espiritual. Para que você esteja sempre trazendo à memória os benefícios de Deus para a minha vida, para a nossa vida. E Paulo diz, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, porque a gente não conseguia pagar aquela conta. Mas ele tomou aquela cédula e ele cravou-a na cruz. Quando ele estava na cruz, não é assim que está nas Escrituras, mas você pode subentender isso. É como se Jesus estivesse falando para o Pai, para Satanás, para quem quer que seja: esta conta está paga. A conta da igreja Betânia está paga. A conta do meu filho e da minha filha está paga. A tua conta está paga. A tua conta está paga. A tua conta está paga. Tem gente que às vezes fica deprimido porque ainda aquela porta não se abriu. Não é porque aquilo ainda não aconteceu, ok. Não vamos aqui julgar, fazer julgamentos aí temerários, não é verdade? As pessoas sabem onde que o sapato aperta, não é? É assim que fala, né? Onde o sapato aperta, não é? As pessoas sabem. Mas nós precisamos a cada dia sermos agradecidos pelo grande processo salvífico estabelecido por Cristo, a grande salvação de Cristo, aleluia, que escreveu o nosso nome no livro da vida e que hoje nos dá a honra, o privilégio de, através do seu nome, pelo poder do seu sangue, hoje nós temos acesso direto à presença do Pai. Temos acesso à presença de Deus. Que é privilégio maior do que esse, amados? Por isso que eu digo, é bom remontarmos um pouquinho a teologia do Antigo Testamento, nas suas recomendações, não é? Nós temos pessoas lá no Antigo Testamento, desculpe eu falar isso, não é para impactar você, mas é a Bíblia. Tem pessoas lá, como por exemplo o rei Uzias, que achou que poderia oferecer incenso no altar do incenso, foi acometido de lepra na testa, não é? Nadab e Abiú, os filhos de Arão, foram fulminados porque pegaram fogo não sei da onde, que possivelmente não era no altar do holocausto, e acharam que poderiam colocar qualquer brasa, ou talvez tomaram vinho. Eles não poderiam tomar vinho, nós não sabemos, arrisca o que foi, mas eles foram fulminados, porque o tratamento de Deus era um tratamento rigoroso. Mas hoje, através de Jesus Cristo, nós somos mais do que vitoriosos. Mais do que vitoriosos. E agora eu sei que Deus
Deus ele permitiu que eu esteja aqui nessa noite, aqui, pregando a palavra de Deus. Esses dias aí eu fui incomodado, desde um culto doméstico que eu fiz com a minha esposa essa semana, e nós lemos lá Romanos capítulo 8, não é? E a partir dali Deus começou a falar comigo, e vem falando comigo, desde quinta-feira, que Deus usou o pastor Ronaldo, Atos capítulo 20, que eu tenho até anotado que eu preciso reler. Eu vou reler Atos 20, não é? Atos 20, um texto bonito, trabalhado pelo pastor Ronaldo, com muito esmero, muito carinho, e falou profundamente aos nossos corações. E Paulo fala de algumas regalias, de alguns privilégios dos crentes. Fala de privilégios. Viu, amados? Eu não estou querendo aqui simplificar as coisas, maquiar as coisas. Talvez haja coisas que você precisa receber de Deus na tua vida acadêmica, na tua vida financeira, na tua vida familiar, não é? Nas relações com a família, com o namorado, com o noivo, com o esposo, com os parentes, coisas que você precisa receber. Mas eu acho que nessa noite Deus ele quer também que eu coloque em primeiro plano sempre as grandes regalias espirituais que eu tenho em Jesus Cristo, os grandes privilégios espirituais que eu tenho em Cristo. E Paulo, levando em consideração essas regalias, esses privilégios, essas honras que nós temos em Cristo, Paulo, levando em consideração, ele diz lá desde Romanos capítulo 8, a partir do versículo 1, quando ele diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Olha, é só bênção em Cristo, é só bênção. Hoje é para você se regozijar, regozije-se na tua alma, pela grande condição que Deus tem estabelecido através de Cristo, para que nós hoje tenhamos autoridade pelo poder do nome de Jesus e adentrarmos na sua glória. Agora sim, versículo 31. Paulo levou em consideração todos esses privilégios que também estão pontuados lá na carta aos Romanos capítulo 8, a partir do versículo 1, e levando em consideração esses privilégios que eu acabei de falar, Hebreus capítulo 4, Romanos capítulo 8, Colossenses capítulo 2, Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 5, enfim, uma série de textos que nós poderíamos citar. Aí ele diz lá no versículo 31, um texto bem conhecido da cristandade, ele diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Aí vocês podem me ajudar. Se Deus é por nós, Pai querido, o povo tá bom, hein? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós. Aí ele diz lá no versículo 32: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes nos entregou por todos nós, como nos não dará também juntamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem nos condenará? Pois foi Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou e hoje está sentado à destra do Pai e intercede por nós. Quem? O que nos separará do amor de Cristo? A partir do versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor a ti nós somos entregues à morte todos os dias, pois nós fomos reputados como ovelha para o matadouro. Agora, o que Deus tem falado muito comigo esses dias, ainda hoje, essa noite e hoje mesmo, não é? Assim que eu levantei, eu estava lendo, não é? Mas em todas estas coisas,
somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu vou repetir. Mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Pois eu estou certo, vai elencando aí, tem pelo menos 10 coisas aí. Pois eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados ou potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está revelado na pessoa de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus! Que privilégio, amados! Tem coisas que eu quero para a minha vida, eu sei que tem coisas que você quer para a tua vida, mas eu acho que do ponto de vista espiritual, não é? E essa é a prioridade que nos encaminha para esse santuário. É a coisa primeira que nos encaminha para o santuário, para a casa de Deus. É eu prestar um culto pelos favores de Deus sobre a minha vida. Lembra-se lá do Salmo 116, versos 12 e 13? Quando o salmista, salmos são louvores, né? Ele diz: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E esse pacote dos benefícios de Deus são infindáveis, são indizíveis. São indizíveis. Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 11, não é? Ele diz: ó profundidade das riquezas, a partir do versículo 33, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, riquezas de Deus, benefícios de Deus, privilégios de Deus. Sinta-se alcançado e alcançado pela misericórdia de Deus. Sinta-se abraçada pela misericórdia de Deus. Sinta-se amparado e amparada pela misericórdia de Deus. Você sente o abraço de Deus aqui nessa noite? Levante a sua mão. Tem um abraço de coração. Sinta no seu coração. Não o que eu estou falando, mas sinta no teu coração um abraço de Deus, um socorro de Deus. Agora vamos voltar para o Salmo 116, não é? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? São grandes benefícios. E no versículo 13 ele diz: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Oh, glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Então, na carta aos Hebreus, no capítulo 4, a partir do versículo 14, que nós lemos até o versículo 16, nós vemos aqui Jesus, o nosso grande advogado. Ele é o nosso advogado. Não é? Quando a pessoa tem cash na mão, né? Tem cash na conta bancária, ele pode ter um bom advogado para pleitear a sua causa. É uma bênção, não é? Agora nós temos um advogado que pleiteia a nossa causa. Olha que maravilha, irmãos. Um advogado que defende as causas da igreja. Essa igreja está em pé. A igreja de Jesus Cristo, que foi fundada lá no dia de Pentecostes. Essa aqui é a nossa tese fundamental da teologia do Novo Testamento. A igreja foi fundada no dia de Pentecostes. Efésios capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos, eram quase 120, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, tem coisas que Deus faz de repente veio do céu um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam assentados, e foram vistas entre eles línguas repartidas como de fogo, a qual pousava sobre eles, segundo a medida que o Espírito Santo distribuía a cada um. E o Espírito Santo está aqui nesta noite. Agora a igreja foi fundada naquele dia. A igreja
passou por reveses, mas o Espírito Santo, o advogado, estava com a igreja. Nós individualmente, ou a igreja como instituição, pode passar por reveses. Recentemente eu fiquei sabendo de um calhamaço de pastores, de missionários que lá na Ucrânia estão sendo dizimados, mas a igreja, ela permanece, a igreja segue caminhando nas lutas, nas batalhas, a igreja segue caminhando, porque nós temos um grande advogado, o Espírito Santo, o vicário de Cristo, o efetivo, o legítimo vigário, o substituto de Cristo, o Espírito Santo, que está pleiteando a nossa causa. Acredite nisso. É uma mensagem do Espírito Santo para o teu coração nesta noite. Você vai sair daqui, eu não sei quais as particularidades que dizem respeito à tua vida, à tua família, ao teu trabalho, à tua escolaridade, eu não sei, mas Deus, Ele sabe, e Ele está me impulsionando para falar para você. Ele está pleiteando a tua causa, Ele está pleiteando a tua causa, Ele está pleiteando a tua causa. Louvado seja o nome do Senhor. Me permitam, eu não quero ser repetitivo, Isaías capítulo 49, não é? Eu digo que não quero ser repetitivo, porque você conhece, mas é a palavra de Deus, me permita. Isaías capítulo 49, porque esse texto, por mais que eu conheça ele, me permita falar para você também, por mais que nós conheçamos, às vezes nós ficamos como aqueles judeus, né? Nos sentimos sós. Às vezes um órfão pode se sentir só, uma viúva pode se sentir só, um viúvo pode se sentir só, alguém no meio da multidão às vezes pode se sentir só. Tem gente que no meio das multidões às vezes pode se sentir só. Isaías capítulo 49, versos 14 e 15 retrata o momento quando os judeus estavam se sentindo só. Nosso tema é Jesus, o nosso grande advogado. Estavam se sentindo sós. Eles estavam vendo, não é? Eles sabiam, não estavam alienados, sabiam. Os seus irmãos do norte, as 10 tribos do norte, já tinham sido assoladas pelo chamado Império Assírio, não é Sírio, Assírio, não é? Um certo rei chamado Senaqueribe já havia levado em pelo menos 2 levas as 10 tribos do norte, em 732 e 722. Esse mesmo Império Assírio, liderado por Senaqueribe, estava fazendo incursões sobre o Reino do Sul. Já havia desbaratado algumas cidades muradas de Judá. Cidades muradas quer dizer cidades protegidas. E eles estavam vendo isso, os judeus estavam vendo, como que dizendo: a coisa está chegando, vai chegar, uma hora vai chegar, uma hora a casa vai cair, uma hora alguém vai puxar o tapete, uma hora o rei Senaqueribe vai puxar o tapete. Nós estamos sós. O que aconteceu com eles lá no norte e com alguns irmãos aqui do sul, algumas cidades de Judá, não Jerusalém ainda, não Jerusalém, mas algumas cidades. Se não me falha a memória, quem fala sobre isso é um autor do Antigo Testamento chamado Samuel Schultz, no seu livro História de Israel, não é? É um livro da Edições Vida Nova. Se um dia você quiser adquirir, quem sabe, não é? É um livro bom, é para você manter no teu acervo de livros aí, para você pesquisar, não é? Então ele fala que 48 cidades muradas de Judá já haviam sido destruídas. Isso é no ano 712, que está concentrado no capítulo 49, versos 14 e 15 de Isaías, do profeta Isaías. Era o ano 712. Eles já haviam visto seus irmãos do norte ruírem, caírem. Algumas cidades do sul já haviam caído.
e eles estavam se sentindo isolados. Talvez tem momentos da nossa vida onde nós nos sentimos isolados, mas eu quero que você veja, isso não é uma capacidade de persuasão que esse pregador aqui tem. O pregador não tem capacidade de persuasão nenhuma, é o Espírito Santo. Eu quero que você saiba que a boa mão do Senhor está com você em cada momento da sua vida. Creia nisso, eu vou repetir mais uma vez. Eu quero que você saiba que a boa mão do Senhor está sobre a sua vida em cada momento. Ah, mas eu passei por uma situação XYZ, eu me senti tão... A boa mão do Senhor te guardou, a boa mão do Senhor te supriu, a boa mão do Senhor te preservou, e você está aqui nesta noite no santuário de Deus, para glorificar o nome do Senhor, porque a boa mão do Senhor garantiu a vitória sobre a tua vida. Deixa eu errar, porque eu tenho 3 minutos, eu já vou concluir. 3 minutos, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nada mais, que já tomei bastante tempo, não é? A boa mão do Senhor. Em Isaías 49, então, o profeta Isaías, da parte de Deus, ele diz: mas Sião diz. Sabe o que é Sião? Sião é um termo sinônimo para Jerusalém. Sião também pode se referir, em um determinado contexto, a todo Israel, mas aí nesse contexto refere-se a Jerusalém. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Às vezes nós não temos essa sensação, essa sensação aí. Vou repetir: mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. E agora, pela palavra profética, o Senhor nos Isaías, da parte de Deus, ele diz: acaso pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não venha compadecer-se dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse de ti, eu todavia me não esquecerei de ti. Eu todavia me não esquecerei de ti. Eu todavia me não esquecerei de ti. Aleluia! Eu vi aquela irmã lá no fundo, segurando a sua filhinha linda no seu braço. Eu estava no ônibus agora, no Carro Sul. Eu dei a oportunidade para uma senhora, estava com o seu filho, estava com sua esposa. Eu falei: senta aqui, senhora. E o seu filhinho se sentindo bem, né? Ele dava até uma olhadinha para mim assim, né? Olhava assim para mim. Esse olhar de criança é a coisa mais linda, né? Mas ele estava todo feliz porque estava no colinho da mamãe. Sinta-se no colo de Deus hoje. Sinta-se no colo de Deus, em nome de Jesus. Sinta-se no colo de Deus. Mas ainda que essa se esquecesse, diz o Senhor, eu todavia me não esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te tenho gravado, e os teus muros, eu sei que você sabe disso. Por que ele fala os seus muros? Sabe o que é muros? Proteção. Proteção. Tua vida está protegida. Tua vida está protegida. Fixe nessa palavra, é a palavra de Deus. Não é nenhuma fonte de persuasão, de oratória. Não. É a palavra de Deus. A palavra de Deus está falando comigo, está falando com você. Nas palmas das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão constantemente perante mim. Só lê o texto aqui, Hebreus capítulo 4, versos 14, 17, 16, diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa salvação. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado. Ele foi provado em tudo, mas sem pecado, hein? Olha aí.
Olha aí. Mas sem pecado. Aí sim, versículo 16 para encerrarmos. Cheguemos, pois, com confiança. O advogado está aqui. O advogado está aqui. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Sabe qual é o tempo oportuno? É agora. Nosso Deus é já, é agora. Ele te ajuda, é agora. É agora. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado. Amados, quantos recebem essa palavra da parte de Deus? Deus poderoso. Aleluia. Sinto que vivo no Senhor, que veio me salvar. E sua lei, por seu amor, desejo sempre guardar. Habitarei sempre em Jesus, firmado em coração. Deus pela fé em mim produz perfeição. Sinto que vivo no Senhor, em liberdade já. Jesus me cobre de favor, repouso sempre me dá. Habitarei sempre em Jesus, firmado em coração. Deus pela fé em mim produz perfeição. Sinto que vivo no Senhor, na rocha eterna, que me dá sustento com vigor, e nas tempestades do mal habitarei sempre em Jesus, firmado em coração. Deus pela fé em mim produz perfeição. Amém. Glória a Deus. A voz também é fanhosa, mas eu vou louvar Deus assim mesmo. Amém? Acho que eu vou ter que trocar de garganta. Esse tem uma estética aí para substituí-la. Que Deus abençoe o pastor pela palavra que foi exposta. Eu não vou mais falar tudo, já foi falar tudo, não sobrou nada para mim. Então, vamos terminar o culto. Segunda-feira terça-feira, querendo Deus, estaremos aqui a partir das 7h30 ou antes das 7h30. As portas do templo estarão abertas e às 8h iniciar-se o culto a Deus. Leitura da palavra de Deus. E também nós faremos algumas considerações no livro de Atos dos Apóstolos. Então todos são convidados. Mas o concernente à escola bíblica, ela tem um objetivo primordial de ensino da palavra de Deus, tanto para os obreiros como para a membresia geral da igreja, que deseja se aprimorar, enriquecer. A escola bíblica é enriquecedora em todos os sentidos, inclusive na cultura também. Então, todos devem estar preparados para que no dia 4 do próximo mês de setembro, nós estaremos aqui para a abertura. E conforme já foi falado, estará conosco o pastor Paulo Romero. Paulo Romero, ele estava estudando para padre, depois ele abandonou, né? Ele trabalhou na Embraer, que é a fábrica de aviões, e posterior ele foi para os Estados Unidos. E Deus fez uma obra na vida dele, né? Deus fez uma obra. E ele fez teologia nos Estados Unidos, morou 6 anos nos Estados Unidos, e ele é jornalista, é uma sumidade. Mas nada disso, ele não gosta, inclusive, nem que
fato, eu estou falando que ele está aqui, porque ele não gosta. Uma ocasião nós temos um púlpito aqui mais simples, e um irmão pediu uma orientação e sentou no degrau. Não sei se a irmã já lembra disso. Ele sentou ali no degrau. Pois não, irmão, o que a senhora deseja? Ela tinha alguma coisa que ela gostaria de ser esclarecida por ele. Ele sentou aqui. Então, meus amados irmãos, eu gosto sinceramente de pastores, obreiros, que têm essa simplicidade, né? Porque uma ocasião um irmão me contou que ele foi falar com um irmão e pastor não, senhor, eu sou bispo. Agora ele não é mais bispo, agora ele é apóstolo. Entendeu? Então, meus amados irmãos, alguns anos atrás, nem chamava pastor, chamava de irmão. Lembra disso? Lembra? Sim. O irmão fulano, o irmão A, o irmão B, entendeu? Então depois passou a dar essa nomenclatura, pastor, presbítero da igreja, e tem alguns irmãos de uma simplicidade. Vamos ouvir o presbítero A, ou então a diaconisa A. Irmãos, para com essas coisas. Todos somos servos do Senhor Jesus.